sentimento humano. Quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Boa noite a todos aqueles que já estão chegando na sala. Graça e paz para todos. Esperar só mais uns 2 minutinhos, né? Porque demora um pouquinho para muitas pessoas acessarem. A Charlene já está conosco. A irmã Maria Isabel também está conosco. Outros irmãos também já estão assistindo. A Neuza. Ana Neuza fez aniversário. Parabéns, né? Deus abençoe a senhora. Vamos estar orando sim. Vamos estar orando por todos os familiares, sim. Vamos orar daqui a pouquinho. Se você já quiser ir deixando o seu pedido de oração aí, quando fez a dona Neuza também, pode colocar que a gente vai estar orando daqui a pouco. Esperar só mais uns 2 minutinhos, o pessoal chegar para o culto. Chegar para o culto, né? Ô Samuel, boa noite também para você, Deus abençoe. Enquanto isso, a gente vai escutando esse louvor aqui. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. E você pode compartilhar nessa sala com outras pessoas, pessoas que não são amigas nossa no Face, mas que a amiga sua poderá estar acessando a partir da sua transmissão. Então é só você compartilhar aí essa transmissão, né? Você vai criar uma sala ali, vai ter a opção criar uma sala, você clica ali e aí as pessoas que são seus amigos no Facebook estarão assistindo também junto conosco e participando aqui dessas meia hora, né? Aproximadamente meia hora que a gente passa aqui orando e meditando na palavra, tá bom? Então aproveita esse tempo aí, você que já está conosco aí conectado, e eu quero hoje, o tema da mensagem vai ser 4 lições para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Está baseado na vida do profeta Elias, né? Vamos aprender com o profeta Elias hoje 4 lições para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Algo, às vezes, muito difícil, né? Muito difícil entender a vontade de Deus para a vida, mas hoje vamos ver com o profeta Elias como que a gente pode entender a vontade de Deus. Pelo menos 4 coisas a gente vai aprender com ele aqui hoje, tá? E nada vai ocupar teu lugar. É isso aí, Charlene. A Neuza está de aniversário. Parabéns, mais uma vez. A irmã Nilo também, pedindo oração pela família. Samuel Reiner pedindo sabedoria e orientação para o caminhar do dia a dia. Vamos orar.
Deixa eu só terminar esse louvor aqui, nós vamos orar por todos os pedidos aqui. Que amor é esse? Mas, meu amigão Léo, obrigado, cara. Obrigado aí pela preocupação, meu amiguinho. O Léo e o Miguel, os grandes amigos. Deus abençoe. Saudade, rapaz. Você não tem ideia, meu querido. Não tem ideia, saudade que dá. Mas tem que ficar em casa quietinho, né? Se guardar aí. A gente, em breve, a gente vai voltar no culto, né? Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos seus braços existe um espaço para mim. Meu irmão Nilda, Cauê, Sadi também tá conosco. Tem muita gente aí com a gente, né? Então, como a gente não segue, eu só consigo ver a irmã Marilene também chegando aí. Graças a Deus. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, né? Aqueles que não escreveram aqui, mas que estão aí nos acompanhando, que Deus te abençoe. Eu quero então fazer uma oração nesse momento, né? Eu vou ler aqui, lendo os pedidos aqui, e depois a gente vai fazer uma meditação na palavra do Senhor nessa noite. Eu peço a você, não é demorado, aguenta aí um pouquinho, tá? E eu tenho certeza que são lições importantíssimas para toda a sua vida, toda a sua vida. Engasguei aqui. O que nós vamos aprender hoje aqui serve para todas as áreas da nossa vida, não só na área espiritual, mas todas as áreas da nossa vida, o que a gente vai estar aprendendo hoje aí. O Fábio dando parabéns para a sogra. Fez fumaça hoje aí não, né, Fábio? Foi lá para casa da sogra, né? Então vamos orar então. Vamos orar nesse momento aí. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos através das redes sociais meditando sobre a tua palavra. Eu quero, desse momento, Deus, pedir por cada pedido de oração que foi feito aqui, ó Deus, por favor, já atendendo o pedido da dona Neuza, Deus, que ela está pedindo por todos os familiares e principalmente para a irmã dela que está com câncer, ó Pai, em nome de Jesus, visita essa mulher, Pai, coloca a sua mão poderosa sobre a vida dela, ó Deus, sobre essa enfermidade e cura, meu Pai, no nome santo de Jesus, por favor, ó Pai, por favor. E a dona Neuza hoje está de aniversário, somos gratos ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a ela, ó Deus. Por favor, mantenha sempre com saúde, com alegria no coração, de estar junto da sua família, dos seus netos que ela tanto ama. Muito obrigado a Deus pela vida dela, um carinho muito grande que nós temos por ela e por toda a sua família, Pai. Continue abençoando, meu Pai. O Samuel, sabedoria e orientação para o caminhar do dia a dia, que o Senhor possa estar com ele, ó Deus, em todas as decisões que ele precisar tomar, meu Pai. A irmã Nilda lá, o Cauê, o Sadi está pedindo por toda a família, que o Senhor também possa estar visitando cada pessoa que pertence à família deles, por favor, ó Deus, filhos, noras, genro, todo mundo, ó Deus, filhos, todo mundo nós colocamos em suas mãos, o casamento também da Unilda, do Sadi, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, e o pequeno Léo aqui, meu amiguinho, pedindo proteção para mim, para Naí, para Nayara e para a avó Neuza, ó Deus, por favor, nos guarde nesse tempo mal, Deus, essa época do vírus, que o vírus não venha alcançar nenhuma das nossas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Por favor, nos livra deste mal, meu Pai, por favor, ó Deus, tenha misericórdia de todos nós, ó Deus, e que possa terminar, ó Pai, essa pandemia, que possamos voltar para as nossas atividades, meu Pai. Por favor, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles que já estão enfermos, que sejam curados pelo Senhor e que os demais não sejam infectados, ó Pai. Por favor, em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e dê sabedoria aos nossos governantes, ó Pai, para que tomem decisões acertadas de acordo com a tua vontade. E a tua palavra queremos meditar agora, Deus. São quatro lições, ó Deus, para nós entendermos a vontade do Senhor para a nossa vida. Esteja falando com cada um de nós, cada um que está ouvindo, Deus, que o Senhor possa estar nos mostrando, assim como o Senhor ensinou para o teu profeta Elias, por favor, ó Pai, nos ensine também. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus queridos. Bom, infelizmente, né? Infelizmente, diante do decreto aí da prefeitura, nós não poderemos, a gente até poderia abrir a igreja, podemos até abrir a igreja, só que nós teríamos que limitar o número de pessoas participando do culto. Isso seria muito ruim, né? O nosso espaço ele é pequeno
e ali no máximo, ali tem que manter uma distância de 2 metros de uma pessoa para cada outra pessoa. Então, no máximo, ali nós só poderíamos colocar 12 pessoas dentro da igreja. Então, ficaria muito ruim. Como dizer para as pessoas que já estão acima de 60 anos que ela não pode ir no culto? Como dizer para as pessoas que são do grupo de risco que ela não poderia ir no culto? Como é que eu ia dizer para mim mesmo que eu não posso ir no culto, já que eu, infelizmente, faço parte desse grupo também? Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Eu tenho fé que breve a gente vai voltar às atividades, mas as nossas autoridades, por quem nós temos orado ainda entende que não é tempo de retornar. Então, a gente precisa ser, como a Bíblia nos orienta, nós precisamos ser obedientes, na verdade, às nossas autoridades constituídas por Deus. Então, que a gente possa permanecer dessa forma. Quem está com a gente aí também é seu Romeu, pai da Jéssica. Deus abençoe, seu Romeu. Prazer ter o senhor com a gente aí, acompanhando essa mensagem. Então, quero meditar contigo nesse momento. Né? A Marilene está pedindo aqui, verdade, está vindo o netinho por aí, né? Que Deus abençoe, que venha com muita saúde e todo aquele projeto aí que a gente conversou, né, minha irmã? Que Deus possa estar abençoando com a vinda do seu netinho, né? Eu quero, meus queridos, então, estar pensando com você nesse momento sobre esse tema, 4 lições para entender a vontade de Deus para a sua vida. Uma das coisas que eu aprendi ainda muito cedo é que a gente tem que dar o crédito devido, né? O crédito devido. Essa mensagem aqui, eu fiz algumas adaptações, mas ela, na verdade, é de um grande amigo meu do seminário, pastor Renato. Época de seminário, ele pregou essa mensagem uma vez, numa viagem missionária que a gente fez. Eu fiquei impactado com essa mensagem e deixei guardado. Eu até falei com ele agora, antes de entrar no ar, falei, olha, vou pregar uma mensagem que é sua, na verdade, né? Eu fiz algumas adaptações para a nossa realidade, para o nosso contexto, mas a essência da mensagem né, e o crédito vai aqui para o pastor Renato, tá bom? Mas vamos lá, então, pensar sobre esse texto que está em 1 Reis 17, de 1 a 7. 1 Reis 17, de 1 a 7. Então, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, que cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vá para a banda do Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Meus irmãos, nós vamos pensar então aqui sobre 4 lições, como entender a vontade de Deus para a nossa vida. Eu acho que esse texto aqui é muito pertinente para a gente pensar junto sobre isso. Né? O assunto que nós vamos abordar, eu creio que é no mínimo de interesse de todo mundo, saber como entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos aí vivendo esse momento de tantas incertezas, não é verdade? Quantos de nós já não fizemos a pergunta, quando terminará esta pandemia? Será que serei infectado pelo Covid-19? Será que algum familiar vai ser infectado? Se eu for, será que eu vou escapar? Se eu não for, será? E se algum familiar for, e a gente fica perguntando direto, né? A gente fica com um monte de pergunta que a gente não tem resposta, na verdade. Como entender a vontade de Deus em meio a tudo isso para a nossa vida? Como ficarão as igrejas? Tem sido a nossa grande pergunta, né, Fábio? Fábio e a liderança da igreja. Nós temos conversado sobre isso, nós temos orado sobre isso. A liderança da igreja aqui em Sapiranga tem orado já há 2 semanas, meus irmãos, direto sobre 10 temas, 10 tópicos que nós levantamos entre a liderança, e nós estamos orando especificamente sobre isso, e Deus já tem mostrado muita coisa, Deus tem revelado muita coisa. Mas uma das coisas que a gente tem que se perguntar é como que ficarão as igrejas após esse momento? Será que as pessoas vão esfriar na fé? Será que as pessoas vão voltar com tudo, voltar com o coração aquecido, avivada e tal? Como é que vai ser isso? A gente não tem resposta para essas coisas, não é verdade? O ideal, meus queridos, é nós descansarmos no Senhor. Descansarmos no Senhor.
há muitas pessoas que estão tendo problemas assim para dentro de casa, né? Eu li recentemente, essa semana na internet, que a China e as cidades onde tiveram o foco lá, o início e tal, está tendo o maior número de divórcio, mais, mais rápido assim, em pouco tempo, né? Porque agora os maridos e as mulheres têm que conviver junto durante 24 horas. Agora os maridos estão vendo o que é ficar em casa, cuidando de criança, fazendo comida, lavando roupa, não sei o que, tal. Então, enfim, e estão convivendo. Antigamente, não. Antes da pandemia, ia, trabalhava e só se via à noite, olha lá e tal. Então, aumentou muito o número do divórcio lá na China. A gente tem percebido alguns problemas aqui também no Brasil, né? Temos ouvido aí algumas pessoas entrando em estresse, até cometendo crimes por conta desse tudo, do confinamento e tudo mais. Então, quando é que isso vai acabar? São perguntas que a gente, na verdade, não temos resposta para isso. Mas, só para a gente poder se situar aqui, meus queridos, o que está acontecendo aqui antes desse texto? Só para a gente poder entender um pouquinho aqui o contexto, para a gente poder pensar no texto, né? Antes disso, então, ali havia começado o reinado de Acabe sobre Israel. Né? Acabe se casou com Jezabel e ele se envolveu com causas idólatras, práticas que Deus não se agradava. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que o mal que ele fez foi maior do que os outros que vieram antes dele. Então, assim, ele foi na tampa, assim, né? Ele não tinha mais o que errar diante de Deus. Ele pecou muito diante de Deus. Acabe levantou um altar para Baal, e Samaria tornou-se um dos centros de adoração a Baal. Né? Baal meio que é um deus, né? Um deus pagão, mas na tentativa de substituir Deus. Ele era conhecido como deus da fertilidade, e havia a crença de que ele era o senhor da terra. Né? E havia assim, um pedido, né, uma crença de que as pessoas pediam para que ele enviasse chuva para regar a terra, e aí iam oferecer sacrifícios para Baal. A Bíblia é muito clara, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus condena veementemente a prática da idolatria, de tudo aquilo que há em cima do céu, embaixo na terra. Enfim, a Bíblia é muito clara sobre isso, né, sobre aquilo que Deus pensa sobre a idolatria, sobre as imagens e tudo isso. A Bíblia é muito clara sobre isso. Não é o foco da nossa mensagem. Em outra oportunidade pode até ser, mas eu já digo que Deus ele rejeita completamente, né? Rejeita completamente. A gente vê isso claramente em várias passagens da Bíblia. Mas vamos focar aqui no texto de hoje. Então, Elias, como um profeta de Yahvé, de Deus, ele se incomodava com essas coisas. Ele não podia ficar parado. Ele não podia ver aquelas coisas acontecendo e ficar quieto. Ele era um profeta. O profeta é aquele que fala, aquele que anuncia, aquele que vai à frente. E ele não tinha medo. Ele falar com o rei, é falar com seja lá quem for. O profeta, ele encarava a situação. Então, ele recebe de Deus uma palavra contra Acabe. Contra Acabe. No versículo 1, a gente vai ver assim, ó. Ele dizendo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Por que ele falou isso? Porque eles estavam acreditando num Deus que era o Deus que fazia chover. Né? Na cabeça deles, Baal era o Deus da fertilidade, que ia trazer chuva sobre a terra, tal. Então, Elias, o profeta, dizia assim, não vai chover, só vai chover diante da minha palavra. E tal. Então, isso, de certa forma, era uma afronta para Baal. Olha o cenário que está montado aqui, né? Então, meus queridos, eu quero pensar com vocês aqui a primeira lição baseada nesse texto aqui, para nós entendermos a vontade de Deus em nossa vida, é estar a sós com Deus. Estar a sós com Deus. Se antes muitas pessoas davam a desculpa de que não tinha tempo para estar com Deus, hoje nós temos esse tempo, não é verdade? Já temos falado isso aqui algumas vezes. Hoje, tempo é algo que não nos falta, está até sobrando tempo. Mas a gente vai aprender com ele aqui. Olha o que diz lá no versículo 3. Deus dizendo para Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Então, Deus havia dito a Elias que não haveria chuva nem orvalho nos próximos anos seguintes. A coisa ia ficar feia, ia ter uma seca total. Mas ele manda Elias para a beira de um riacho. Vai ficar ruim aqui, mas vai lá para a beira do riacho. Então, Deus manda ele para um local aparentemente bom, né? E até era.
mas era distante também de onde ele estava. E por que isso? Porque Elias precisava estar a sós com Deus, né? Então, meus queridos, há momentos na nossa vida que nós precisamos estar a sós com Deus. Ali, quando Jesus vai dizer para entra no teu quarto e ora em secreto, teu pai que te ouve secreto, ele está falando sobre intimidade, não é o quarto literal. Eu posso orar em qualquer lugar, eu estou aqui no meu escritório, eu posso orar aqui, eu posso estar na sala, eu posso estar andando na rua, está orando, né? A oração não é restrita, mas quando Jesus fala sobre aquilo ali, primeiro que a gente tem que entender que era uma prática, era algo cultural, era prática, né? A questão de orar no quarto e tal. Mas ele está dizendo muito mais, é intimidade, é estar a sós com Deus, é você com Deus. E aí, meus queridos, eu queria perguntar para você nesse momento, você tem tido esse tempo a sós com Deus? Você não vai conseguir entender a vontade de Deus se você não tiver um tempo a sós com Ele. Segunda coisa, segunda lição para entender a vontade de Deus em sua vida é saber que a provisão depende de Deus. A provisão depende de Deus. 1 Reis 17:4 diz: você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ou seja, Deus tinha mandado eles para lá, né? Deus tinha mandado Elias para lá, mas Deus falou para ele: eu vou cuidar de você. Você precisa ter um tempo comigo, mas eu vou cuidar de você. Meus irmãos, nós precisamos ter mais fé. Fé. Diante dessa situação que a gente está vivendo, é muito comum a gente ver pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, se descabelando e tal. Fé, mesmo em meio a situações difíceis. E Deus vai nos trazer a provisão. Deus vai nos dar a provisão. O que nós temos que fazer é obedecer. E a Bíblia é muito clara, Elias simplesmente obedeceu. Porque Deus falou assim, eu vou cuidar de você. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Lá. As preocupações que temos na vida, às vezes, nos fazem duvidar da provisão de Deus. Às vezes nos faz duvidar da provisão de Deus. Enfim, algumas coisas que vêm na mente assim, a gente vai falando, mas enfim. Se você está duvidando que Deus vai te deixar desamparado, passar fome, necessidade, isso é falta de fé. Isso é falta de fé. Hoje uma irmãzinha me fez contato aqui, uma irmã da igreja, e falou, pastor, como é que eu faço para entregar meu dízimo e tal? Eu falei, tá vendo aí? A igreja não está, o templo está fechado, mas a igreja está funcionando. Essa irmã perguntou assim, como é que eu faço para entregar meu dízimo? Ela poderia muito bem falar assim, não, eu não sei o que isso vai dar, e vou segurar esse dinheirinho aqui, porque eu não sei o que isso pode dar. Não, ela não está preocupada com isso. E olha, eu vou dizer assim, que é uma pessoa humilde, simples, mas ela entende que a provisão vem de Deus. Ela entende que a provisão vem de Deus. O que temos que nos preocupar é em realizar a vontade de Deus e crermos naquilo que Ele nos prometeu, que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Conforme está lá escrito em Mateus 6, de 25 a 34, mas somente 2 versículos aqui, diz assim, não vos preocupeis com o que haveis de comer e de vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meus irmãos, eu tenho percebido as pessoas inverterem isso aqui. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que para nós não nos preocuparmos com o que nós deveríamos haver de comer ou de beber. E até mesmo de vestir. Mas que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus. Eu tenho percebido muito as pessoas invertendo. Buscando primeiro, se preocupando primeiro com aquilo que vai comer e se vestir e ter dentro de casa, uma big de uma televisão, smart, tal. Tem problema nenhum, não tem isso não. É bênção na vida, E buscando o reino de Deus depois. E às vezes só vai buscar o Deus, ou só vai buscar a Deus depois que o leite ferveu. Depois que não tem mais jeito, depois que tomou um monte de decisão errada, equivocada, depois que desrespeitou a Deus, depois que simplesmente fala, eu vou viver minha vida, eu vou fazer do meu dinheiro o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Aqui, ninguém tem nada a ver com isso, meu irmão. Ninguém tem nada a ver com isso. Se você não tiver nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. O que nós temos que fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então lembre-se, para entender a vontade de Deus para a sua vida, é preciso saber que a provisão depende de Deus. O salmista diz assim,
Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Um justo. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu não sei para quem eu estou falando nesse momento. Não sei. Não sei se você já passou por isso na sua vida. Né? De não ter muito o que comer mesmo, não. Né? De não ter muito o que comer, não. O pessoal aí que é mais ou menos da minha faixa etária aí sabe o que, que é, né? Sabe o que, que é o negócio. Eu acho que eu gosto muito de pão, que quando eu era criança era o que mais tinha para comer. Era pão. Aí eu gostei de pão. Aí era farinha com açúcar. Se eu falar para essa gurizada hoje, não, você tem que comer farinha com açúcar, eu quero é Nutella. Por isso que o pessoal fala que é um pessoal Nutella, né? Não, eu quero Nutella, eu quero tá? É farinha com açúcar. Olha o tamanho que eu sou. Né? Não fez problema nenhum, não fiquei raquítico, nem nada. Eu nunca fui magro, verdade é essa, né? Então, ali, ó, que era o que tinha. Mas, claro, uma Nutella é bom, as coisas são boas. O que eu estou dizendo aqui, meus queridos, é que nós temos que aprender a entender que a provisão, ela vem de Deus. A provisão, ela vem de Deus. Terceira lição para entender a vontade de Deus em sua vida é aprender a confiar em Deus dia após dia. Dia após dia, confiar em Deus. Olha o que diz nos versículos 5 e 6. 1 Reis 17, 5 e 6. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Aqui, para nós aqui. Quem de nós aqui, se Deus falar assim, ó, vai lá para tal lugar, que eu já dei ordem para os passarinhos levar comida para você de manhã e de tarde. Como fazia o personagem? Quem de nós queria? Quem de nós? Precisamos a confiar em Deus dia após dia. Falando com vocês aqui nesse momento, eu me lembro de quando Deus disse para mim, para minha família, para nós virmos aqui para o Rio Grande do Sul. Meus irmãos, a gente não tinha casa para morar. Não tinha nada. Os móveis que vieram na mudança, muitos quebraram. Outros já tinha até cupim lá no Rio mesmo, então nem veio para. O cara nem botou no caminhão da mudança. Tivemos que meter fogo em algum, enfim, foi uma confusão. Chegamos aqui sem nada. Sem nada. Nós simplesmente obedecemos a Deus. Simplesmente obedecemos a Deus. Chegamos aqui, não tinha onde morar. Ficamos na casa do pessoal, hotel e tal, andando para lá e para cá, até que a gente conseguiu alugar uma casa e graças a Deus nos estabelecemos. Eu me lembro que era um frio. Nunca tinha sentido frio na minha vida. Aí que eu fui descobrir o que era frio, depois que eu vim aqui para o Rio Grande do Sul. Chegamos aqui no dia 28 de julho. E uns 5 dias depois a gente conseguiu a casa para morar. Só que demoraria 3 dias para ligar a luz, a energia elétrica. Como é que toma banho naquele frio? Né? Já tem gente que não é muito chegado, né? Ainda mais no frio, mas eu gosto de um banhozinho, até para dormir é bom. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser 3 dias sem tomar banho? E meus irmãos, Deus é tão bom que naquele mesmo dia mandou a empresa de energia elétrica e foi lá e ligou a nossa luz. Eu saí correndo, igual um doido, procurando um chuveiro para ser instalado e tal lá em casa para poder tomar um banhozinho quente. Nós temos que aprender a confiar em Deus, porque a provisão depende dele. Então nós temos que estar a sós com Deus, confiar que a provisão vem dele, confiar em Deus dia após dia. A Bíblia diz, e se cumpriu, os corvos iam lá e levavam a comidinha para Elias, de manhã e de tarde. Ele simplesmente obedeceu e foi até lá. Ele confiou em Deus. Acredita-se que nesse tempo aqui, meus irmãos, e é bem provável, bem óbvio, que a relação de Elias com Deus ficou mais íntima. Quando nós estamos a sós com Deus, quando a gente experimenta a vontade de Deus, quando a gente se preocupa em fazer a vontade de Deus, a gente fica mais íntimo dele. E ele fala. Algumas pessoas falam assim, como é possível? Como que é possível ouvir a voz de Deus? Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus se você não tiver uma intimidade com Deus.
Estava ouvindo o pastor Renato, esse que é autor dessa mensagem, ele estava pregando agora antes de mim, né, lá na cidade dele, no Rio de Janeiro, e ele dizendo várias coisas assim e tal, e ele falou assim, não adianta você se vestir de um jeito se a sua vida é de outro, e você não é um discípulo de Jesus. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que pronuncia, com aquilo que a gente faz. Com aquilo que a gente faz. Para ter intimidade com Deus, é preciso se relacionar com Ele. E muitas pessoas não conseguem entender isso, porque simplesmente escolheram não ter uma intimidade com Deus. Gastam seu tempo em muitas coisas, mas não separam um pouquinho, uns minutinhos, seja na manhã, à tarde, à noite, seja o que for, para ter um tempinho de oração com Deus. Meus queridos, aqui, ó, a fatura vem alto. A fatura vem alta. Nós precisamos aprender, é tempo disso. Você duvida? Você duvida que Deus permitiu que esse negócio viesse aí? Se Deus quisesse, não teria vindo, mas se ele permitiu. Nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Nada, 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 nada. Então ele permitiu, nós temos que agora tentar entender e se juntar a Deus naquilo que ele já está fazendo. Quarta e última lição, essa aqui dá pano para manga, como diz o ditado. Versículo 17:7 diz: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. A quarta lição, para nós entendermos a vontade de Deus, é saber que o riacho seco é um sinal de prazer e não desapontamento para nossas vidas. O riacho seco é um sinal de prazer e não desapontamento para nossas vidas. Essa frase não é minha. Essa frase não é minha. Eu acho que eu não teria a capacidade intelectual para criar uma frase tão dessa. Mas como entender essa frase? À luz do texto. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Aqui, gente, vamos pensar aqui direitinho com Elias. Vamos pensar com Elias aqui. Elias, sai de onde você está. Vai lá para o leste, à beira do riacho chamado Querite. Vai lá que tem um riachozinho lá, não vai chover. Mas lembra que Deus tinha dito, não vai chover. Mas eu já dei ordem para os passarinhos aí, para os corvos ir lá e levar comidinha para você de manhã e de tarde. Fica tranquilo, não vai faltar nada não. A comidinha está garantida. Só que Deus tinha dito, não vai chover. Lembra lá no versículo 1, o próprio Elias fala pro rei lá, ó, não vai chover. Se não chove, o riacho seca, não é verdade? A sanga fecha, ela seca. E não foi diferente. Não choveu, e aí o riacho secou. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. A profecia se cumpriu, meus queridos. Água é um alimento essencial à subsistência humana, não é verdade? A água é um negócio impressionante. Você fica até sem comer um negocinho assim durante um tempo, né? Ficar sem comer muito tempo, para mim, não dá. E aí, eu queria pensar com você assim, talvez a sua fonte esteja seca. O seu riacho já não produza mais nada. Talvez você não saiba mais o que fazer. Talvez você precise de uma resposta de Deus e não sabe o que fazer. Então lembre-se que o riacho seco é um sinal de prazer e não desapontamento para a nossa vida. Que prazer é esse, Silvio? Que prazer é esse, pastor? O cara que inventou essa frase aqui, que prazer é esse? É o prazer de estar na presença do Senhor. Mesmo com o riacho seco. Mesmo que falte tudo. O profeta Abacuque falou isso, né? Ainda que me falte, ainda assim me alegrarei no Senhor. A nossa alegria, meus irmãos e amigos, não pode estar pautada naquilo que nós temos, nos bens materiais. Tem nada disso na palavra, não. A nossa alegria precisa estar pautada no nosso relacionamento com Deus. Eu estou falando agora para os crentes, né? Que estiver assistindo. A forma como você se relacionar com Deus vai determinar como você irá se comportar em meio ao riacho seco. Se você estiver se relacionando com Deus, o fato de estar preso dentro de casa não vai te trazer nenhuma neura.
Você não vai ficar perturbado da cabeça e tal, porque você vai estar investindo o seu tempo se relacionando com Deus. Orando, lendo a Bíblia. Orando, lendo a Bíblia. Meus irmãos, a maioria das pessoas que a gente percebe quando cai em pecado é por falta de se relacionar com Deus. Por falta de se relacionar com Deus. E a gente percebe que Elias é um cara relacionado com Deus. Então, Deus, olha que interessante, mas você não vê Elias murmurando. O riacho secou e Elias não falou assim, barbaridade, tia. E agora? O que eu vou fazer? Deus me mandou para cá e agora o riacho seca, tia. Ah, mas o que ele está pensando? O que ele está pensando? Não, ele não murmurou, ele não discutiu, ele não reclamou. Ele continuou ali focado. Meus queridos, quando esgotam as nossas forças, a nossa capacidade de ir à frente, e nós não sabemos o que fazer, aí Deus vai lá e entra em ação. Depois disso tudo, quando passa esse cenário, Deus vai e manda Elias para uma outra situação, ele envia Elias para um outro lugar, onde havia uma viúva que havia recebido uma ordem de Deus que ela deveria alimentar Elias. Alimentar a Elias. Então nós não devemos murmurar, não devemos reclamar. Se você está agora com teu riacho seco, se você está sem esperança, se está meio preocupado com algumas coisas, descansa no Senhor. Espera nele e o mais ele fará. Já diz a palavra de Deus. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Então, para nós, diante desse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, se você vai ser infectado ou não, se algum familiar vai ser infectado ou não, se vai, será que morre, será que não morre, como é que vai ser tudo isso, como é que vai ficar a igreja depois desse momento todo, será que as pessoas vão esfriar na fé ou vão estar? Temos que orar. Então, assim como aprendemos com Elias, nos momentos de crise, e se você quiser saber a vontade de Deus para a sua vida, procure estar a sós com Deus. Entenda que a provisão depende de Deus. Confie em Deus dia após dia. E saiba que o riacho seco é um sinal de prazer, prazer de estar na presença do Senhor. E não é um desapontamento para nossas vidas. Não devemos murmurar. Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão. Nada. Não pensa você. Não pensa você que isso aí fugiu ao controle de Deus, não. Nada foge ao controle de Deus. Nada, nada. Nada. Nem o Covid-19, essa pandemia do coronavírus. Deus está só lá olhando, olhando. Quem é que está tendo um tempo a sós com Ele? Quem é que está crendo que a provisão depende dele? Quem é que crê nele dia após dia? E quem é que, mesmo com o riacho seco, tem o prazer da presença de Deus na sua vida? Que quando Deus olhar para você, para a sua vida, ele possa encontrar essa pessoa com essas 4 características. Mas se essa ainda não é uma verdade na sua vida, deixa eu te falar uma coisa com todo carinho. Procure estar sós com Deus. Procure estar sós com Deus. Procure depender mais de Deus para a sua vida. Fala, Deus, eu quero confiar no Senhor. O Senhor vai providenciar. O Senhor vai providenciar. Meus queridos, momentos difíceis todos nós passaremos na vida. Se você não passou, você vai passar. Deixa eu te dar uma notícia, você vai passar. É fato, não tem para onde correr. Estamos no mundo caído. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então a gente vai passar por... Estamos passando. Estamos passando. Então, o que vai determinar é a sua relação com Deus. Amém, meus queridos? Então, eu quero deixar essa meditação. Internet, a gente não pode demorar muito falando, não, né? Senão as pessoas se cansam e tal. Então, tem que ser bem objetivo aqui. Na igreja, talvez essa mensagem fosse um pouquinho mais extensa, mas objetivamente era isso que eu gostaria de dizer para você nessa noite aqui. Deixa só eu ver aqui que fizeram um pedido de oração depois que eu já falava, né? Já tinha orado. Eu acho que o último aqui foi o senhor Romeu, o pai da Jéssica, né? Amém, meu, que Deus abençoe a todos nós, essa semana abençoada. A Jaque também entrou aqui. Aí do Joel. Aí,
Tá aqui, ó, a Neuza, dizendo o irmão dela, Vanderlei, de Ávila, amém. A Cíntia também, lá de Piabetá, conosco aí. A irmã Marilene está agradecendo aqui, que bênção poder estar na casa, ouvindo a mensagem de Deus. Que bom, né, minha irmã? Aproveitar as oportunidades, né? Então tá aqui o irmão Joel pedindo aqui, vamos orar então agora, né? Vamos orar pelos pedidos que eles estão fazendo aqui, se tiver pedido, bom, do irmão Joel, a irmã Marilene agradecendo. Vamos orar então, meus irmãos, para a gente poder terminar. Então vou começar aqui da dona Neuza aqui. Senhor nosso Deus, eu quero apresentar o senhor, o Vanderlei, ó Pai, o irmão da Neuza, que o senhor possa estar visitando também, ó Pai, em nome de Jesus, por favor, entregamos essa vida em suas mãos. Eu quero, juntamente com a irmã Marilene e todos os demais, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, ó Pai. Ela está agradecendo a Ti, porque ela não tem podido ir aos cultos, mas graças ao Senhor ela está podendo participar e ouvir a mensagem direto da sua casa, ó Pai. O irmão Joel está pedindo oração. O irmão Joel está pedindo oração. Pulou. Ela aqui. Pela Giovana, mas tá demais o negócio aqui. Deus livre. Sangue de Jesus tem poder. Vendo aqui, Giovana, Paola, Isabela, Raíssa, Davi, o David, o Fábio, Guilherme, Lucas, Vitor e Laura, e também, meu Deus, ele está pedindo por ele e pela Jaque. Ó Pai, abençoe o trabalho que eles têm feito ali na Casa Lara, ó Pai, cuidando das crianças, que o Senhor possa abençoar o irmão Joel e a irmã Jaque, ó Pai, cada dia, lhes dando sabedoria, discernimento, ó Deus, para lidar com toda e qualquer situação envolvendo as crianças. Não só ele, mas todos os pais sociais, ó Pai, o Lar Colmeia também entregamos em suas mãos, que o Senhor possa estar ali com a direção, com todos os funcionários, com todos os pais sociais, com todas as crianças, ó Deus. Um trabalho muito lindo, muito bonito que é feito ali. Então, graças te damos pela vida de cada um deles e que o Senhor possa continuar a abençoar dele. Já que pede, então, né, pela Casa Lar, meu Deus, e também pelo Felipe, pelo Samuel também, ó Pai, seus filhos, que o Senhor possa estar com eles dois, que o Senhor possa guardar e proteger em paz estes jovens, ó Deus, livrando-os de todo mal e dando para eles, ó Deus, sabedoria e discernimento também para as meu Pai, dar com o Senhor, com todos os irmãos que estão aqui junto conosco, o Volber também está lá, do Rio de Janeiro, junto conosco, todo domingo. E, ó Deus, então agora eu encerro esse momento, meu Pai, orando ao Senhor e pedindo-te, ó Deus, por favor, continue nos livrando deste vírus, ó Pai, por favor, em nome de Jesus. Livra cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos familiares, ó Deus, que estão distantes também, para que a gente não fique preocupado aqui no campo, que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles, ó Pai. Por favor, abençoe cada família missionária, cada filho de missionário, que o Senhor também possa guardá-los e protegê-los, ó Deus. Esteja com as nossas agências missionárias, a Junta de Missões Mundiais e todos os missionários ao redor do planeta, ó Deus, que o Senhor possa continuar guardando cada um deles, a nós missionários aqui nacionais também. Por favor, ó Deus, nos proteja e nos guarde em paz, ó Pai. Esteja com o pastor Sócrates, que vem se recuperando, Pai, do Covid-19, que em nome de Jesus, que ele seja curado, ó Pai, e retorne para o seio da sua família, meu Deus. Nos dê uma semana abençoada na sua presença, ó Deus, que sejamos guardados e protegidos de todo e qualquer mal. E tudo em nossas vidas, ó Deus, assim como Elias, que nós possamos aprender a confiar no Senhor dia após dia, que nós possamos entender que a provisão depende do Senhor, ó Pai, e que nós temos que estar de Deus e entender que mesmo que o riacho seque, é um prazer estar na sua presença. Ó Deus, eu me despeço, deixando a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus com cada um dos nossos amigos, irmãos, ouvintes, participantes nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se essa semana liberarem, a gente volta para as reuniões no templo, mas talvez ainda não. Eu acredito que até final de abril isso ainda vá se estender pelo que eu tenho ouvido por aí. Mas caso você precise, tá bom, de uma oração, enfim, se precisar da gente, por favor, mande uma mensagem aí no particular, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. A irmã Neuza está corrigindo aqui, né? Enfim, às vezes o computador que estava pulando aqui, mas e aquilo também que está no seu coração,
Oração pela Valdelíria. Valdelíria, muito bem. Estava errado. Valdelíria Soares de Oliveira. Tá? Já oramos por ela, né, dona Neuza? Então, que Deus a abençoe. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Então, uma ótima noite, uma boa semana. E fiquem na paz do Senhor Jesus. E até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Tá bom? Tchau, tchau. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir.